Olá, pessoal. Parte 2 da nossa aula de hoje, falando especificamente sobre os carboidratos, que é onde já vimos que eles não são só os vilões, né? Eles auxiliam nós aí, tanto no substrato energético, quanto também na saciedade, da fome, né? Então, para evitar algumas situações como aquelas pessoas que sentem muita fome, que querem emagrecer, e querem fazer a privação de carboidrato. Não, se a gente optar por carboidratos integrais, até melhora na saciedade, né? Então, assim, tendo uma dieta bem controlada, é o que a gente pode estar fazendo esse consumo de carboidratos, principalmente daquelas que não são industrializados, né? E da preferência produtos integrais, tubérculos, grãos, e também o consumo de carboidratos refinados, ele pode estar acelerando o envelhecimento da pele. Os carboidratos refinados que eu digo são esses aqui, ó, tá? Lanche, bolo, bolachinha, chocolate, refrigerante. Se soubesse o tanto de açúcar que tem um refrigerante, enfim, aqui tem uma gama aí de carboidratos refinados para vocês estarem observando, tá? Então, assim, os tratamentos estéticos aliado a uma alimentação adequada, qual que é o principal objetivo disso? O objetivo, com mais facilidade, a eficácia no tratamento. Então, a beleza da pele, dos cabelos, do cabelo, das unhas, depende de como nutrimos o nosso organismo. Estou falando para vocês de vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras, água e antioxidantes. Isso torna saudável, né? Isso tornará saudável e refletirá na aparência. Tá? Então, é aquele velho ditado, né? Você é o que você come, ou a saúde começa pela boca. Né? Então, tudo que você está ingerindo, tudo que você está comendo, isso aí vai repercutir na sua estética, no seu corpo, na sua pele, no cabelo, nas unhas. Tá? Então, se o consumo habitual de gorduras ou açúcares ele for elevado, e a ingestão dos nutrientes for baixa, isso irá refletir na aparência, de uma forma negativa, tá? Então, eu estou falando de consumo de carboidrato alto, nutrientes baixos. Aí vai começar a ter uma aparência negativa. Então, o excesso de açúcar, ele prejudica a produção de colágeno, tá? E favorece o envelhecimento precoce da pele, tá? Então, tudo isso aqui, ó, tá? Ele prejudica a produção de colágeno. E deixar de consumir o açúcar refinado sob a forma mais simples ou presentes em doces e o excesso de carboidratos refinados presente em outros alimentos, tá? Então, isso seria alguma alternativa. Da fonte de carboidratos simples, né? Onde é que já falamos aqui lá que a absorção dele é rápida, né? Ou, por exemplo, o açúcar branco. É uma molécula facilmente metabolizada pelo organismo, gerador de energia, e ele passa a causar problemas na quantidade consumida e torna além da necessária, que acaba estocado no organismo. Né? Então, você come coisas doces, queira ou não queira, o teu organismo não vai conseguir metabolizar tudo. Então, ele vai começar a estocar. E esse estoque, quando isso acontece, contribui com o ganho de peso. Isso prejudica a pele também, tá? Então, vocês pensam, aquelas pessoas que têm um efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Vocês podem ver que elas são cheias de estrias. Tá? Então, isso aí também prejudica muito a pele. Tá? Então, quando os açúcares e amidos eles são ingeridos em excesso, causam um surto de inflamação por todo o corpo. Tá? Acontece um processo de inflamatório. Então, eles podem se aderir ao colágeno da nossa pele, tá? Em outras partes do corpo, por um processo chamado de glicação. Tá? Então, todo excesso de açúcar que ingerimos, ou que não é metabolizado pelo organismo, ele forma um complexo de conjunto com as proteínas, tá? E causando o enrijecimento das fibras de colágeno. Ele vai estar prejudicando a pele, tá? Então, com isso, a pele ela vai ficar mais opaca, amarelada e até mesmo sem o viço, tá? Tornando mais suscetível ao aparecimento de rugas, tá? Então, as rugas também provêm dessa má alimentação. Então, o processo de glicação, ele causa a oxidação, consequentemente, a inflamação e o envelhecimento precoce. Então, além de intensificar os danos da inflamação provocados pelos radicais livres, né?
E essa reação provoca um enrijecimento dos tecidos responsáveis pela firmeza. Então, por aí que os tecidos eles começam a ficar um pouquinho mais vulnerável, um pouquinho mais mole, né, vamos dizer assim. Então, a elasticidade da pele, por exemplo, quando acontece essa estria, quando a pessoa engorda, emagrece, você está mexendo com a elasticidade da pele, e ela vai se romper, pode estar causando algumas estrias, né, e também nas fibras dérmicas, desencadeando o processo de flacidez, tá? Isso aí também desencadeia o processo de flacidez. Então, o processo, ele tende a se acentuar com o decorrer dos anos. Claro, você vai envelhecendo, né, e vai se acentuando. Então, por isso é bom você ter uma alimentação ideal desde a sua juventude ou a sua infância, tá? Afinal, de que quando o corpo ele é mais jovem, o corpo tem mais recursos para afastar os danos e produzir mais colágeno. Então, já que se chega a uma idade mais avançada, o que vai acontecendo? Esses subprodutos, eles começam a se acumular com mais facilidade. Tá? Então, por isso que, tipo, passou tantos anos, mais facilidade de você ter de engordar, começa a aparecer estrias, começa a aparecer rugas, é porque também com o avançar da idade, a gente vai dando uma relaxada também na alimentação, né? Então, não é só a idade que é culpada, só a idade que é vilã disso aí. Então, assim, é fato que envelhecimento cutâneo é um processo contínuo, tá? E que não pode ser reparado, né, só com alimentação, mas existem formas de minimizar a sua ação, tá? É a mesma coisa que você vai ter alguma lesão, né? Eu digo que é igual batida de carro, né? Você está indo, você bateu o seu carro, você mandou arrumar, tá ok. Mas ele nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, uma alimentação balanceada e rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, que principalmente a vitamina E, C e A, polifenóis e selênio, podem retardar esse efeito e melhorar o aspecto da pele. Então, para você manter uma pele saudável e jovem por mais tempo, alimentos com alto índice glicêmico, alimentos integrais, tá? Devem ser evitados também. Alto índice glicêmico seria com simples, né? Carboidratos simples. Tá? Então você tem que estar evitando todo esse tipo de carboidratos. Tá? E procurar substituir os carboidratos simples pelos complexos. Da mesma forma que está aqui nessa figura. Substituir os carboidratos simples pelos complexos. Tá? Ou simples pelos integrais. Né? O açúcar refinado pelo mascavo, ou o mel, pois esses, apesar de terem um maior valor energético, têm vitaminas e substâncias antioxidantes interessantes para a beleza da pele. Então, é bem importante vocês estarem cuidando da alimentação para cuidar dessa pele. Agora, falando para vocês novamente sobre carboidrato, desempenho e as recomendações diárias. Tá? Então, assim, o glicogênio é algo que você não sabe, tá? Quanto de carbo que eu vou comer antes do treino? Quanto de carbo que eu vou comer durante o dia? Quanto de carbo que eu vou... Tem diferença, tá, gente? Então, assim, a taxa de depressão do glicogênio, ela é exponencial durante o exercício físico prolongado e também do exercício físico extenuante, que é de alta intensidade, tá? Onde é que o conteúdo muscular pode ser reduzido em até 80%. Agora, a injeção de carboidrato ele pode aumentar o estoque de 50% a 80%, acima das concentrações normais observadas no repouso. Estou fazendo exercício físico, estou praticando atividade física, estou fazendo esforço, diminui o estoque de glicogênio em períodos de treinamento e é resultante da ingestão insuficiente de carboidratos. Tá? Então, por isso que às vezes você fica fraca, você fica indisposta para fazer as atividades, até mesmo no serviço. Por exemplo, você está trabalhando com a mente, com o cérebro, com a cabeça, né, no dia a dia. Você está fazendo bastante conta, você está fazendo bastante coisa que envolve mais a parte mental. Ocorre o consumo de carboidratos também. Tá? Então, isso ocorre gradualmente depois de repetidos dias de treinamento intenso ou de serviço, tá? Ou seja, o consumo ele excede a sua reposição. Tá? Então, o consumo inadequado de carboidratos entre as sessões de treino, entre os dias de serviço, vem ocasionar o conteúdo de glicogênio muscular antes do início do exercício físico, apresentando-se diminuído e é depletado gradualmente, prejudicando o desempenho do praticante. Então, se você não tem uma alimentação boa diariamente, tá, a tua alimentação de hoje vai influenciar o seu treino de amanhã, vai influenciar a sua atividade de amanhã, vai influenciar o seu exercício físico de amanhã. Tá? Então, assim, não é só no pré e no pós-treino. Não, você tem que cuidar da sua alimentação como um todo, no dia todo.
né? Então, altas concentrações de glicogênio muscular de repouso vem estar fazendo uma degradação mais rápida durante o exercício físico e que não isenta o atleta de consumir o carboidrato durante os treinos prolongados, tá? Então, os atletas que treinam exaustivamente, treinam pesados todos os dias, eles devem consumir a quantidade adequada de carboidratos e de alimentos, tá? Então, assim, para diminuir o risco de fadiga crônica e também a depressão crônica do glicogênio muscular, tá? Então, quanto de carboidrato que eu preciso comer por dia? Vamos lá. O consumo intenso de glicogênio aliado ao treinamento. Qual que é a dificuldade em manter a intensidade habitual do exercício físico e o controle da perda de peso corporal? Vamos lá. Sugestão de consumo. Atividades de longa duração e baixa intensidade. 3 a 8 gramas por quilo por dia. Tá? Para uma pessoa sedentária, mais ou menos isso aí também, de 2 a 6 gramas. Tá? Um exercício de moderada intensidade, que é que eu estou falando aqui de menor do que 1 hora, né? De 5 a 7 gramas por quilo por dia. Tá? Um pouquinho menos. Bom, basicamente igual aí com o exercício de longa duração e baixa intensidade. Agora, quando o treino ele é intenso, quando você tem um esforço maior, aí sim o consumo de carboidrato vai ser maior também, tá? De 7 a 12 gramas por quilo por dia. É carboidrato pra caramba. Onde você vai otimizar a recuperação dos estoques de glicogênio e aumentar a massa muscular. O que acontece, às vezes, quando a pessoa está fazendo uma dieta para aumentar a massa muscular e ela acaba engordando? É porque ela tem que ter um bom consumo de carboidratos para ter essa massa muscular. Tá? Então, queira ou não queira, os indivíduos que são acostumados com baixa quantidade de carboidratos vão comer, vão comer um pouquinho mais, eles vão engordar em peso e vão engordar em gordura. Isso também acontece com aquelas pessoas que fazem dietas restritivas de carboidratos. E daí depois chega lá, nossa, emagreci 10 quilos em um mês, 10 quilos em 2 meses. Nossa, parabéns, quero ver você manter esse peso aí durante 6 meses. Aí esse é o novo peso que você tem, tá? O parabéns só vem depois de 6 meses que ela manteve aquele peso. O parabéns não vem a hora que ela perdeu, tá, gente? Então, assim, tem que ser branco, franco e real com as pessoas, né? Perdi tanto peso? Que bom, não é parabéns ainda. Parabéns é quando ela manter esse peso aí durante 6 meses, tá? Então, a manutenção adequada dos estoques de glicogênio previne o desenvolvimento da fadiga. Vocês podem ver que as pessoas que fazem dietas com restrição de carboidrato, claro, tem as exceções, aquelas pessoas que são bem mais ativas, mas elas têm o desenvolvimento da fadiga, elas cansam mais rápido, tá? Ela maximiza a capacidade de treinamento, tá? Então, tudo isso, quando você tem um estoque de glicogênio ideal, você previne a fadiga, você maximiza a capacidade de treinamento, você otimiza o anabolismo muscular. Agora, se você for começar a alimentar periodicamente, quantidade ideal, praticidade, falta de tempo, você não consegue? Não, peraí, pô. Hoje em dia tem tantas alternativas de alimento que você pode levar para o serviço, que você pode levar para tal lugar, você pode levar para a casa do vizinho, você deixa lá no frigobar, deixa em algum lugar, mas tem muitas coisas que você não precisa nem de lá para você manter em geladeira. Não, você tem outras alternativas. Aqui eu poderia ficar falando para vocês, na aula, ficar dando exemplo de carboidrato, disso, daquilo, aquele alimento. Gente, mas não convém ao caso. Para vocês verem exemplo, é só digitar lá no Google, carboidrato, simples, vocês acham. Tá, então aqui eu vou tentar trazer algumas coisas que vocês não vão achar na literatura, vai ser mais difícil achar. Né? Então, sempre que vocês acharem alguma coisa na literatura, também desconfiem, porque vocês têm que ter uma base científica verdadeira, né, que é publicado em um artigo, num fator de impacto considerável. Evitem ficar ouvindo só blogs. Se vocês ouçam alguma coisa lá que está falando do alimento, vai procurar para ver se é verdade, tá? Vai procurar para ver se tem alguma evidência científica sobre isso, ou não, se aconteceu só aquilo com o corpo de determinada pessoa. Então, é aquela coisa, eu coloquei a figurinha aqui, vocês viram que aqui é a animação que eu coloquei, né? Cachorro de raça come ração. Se você não tem tempo para preparar uma alimentação e levar, poxa, aí nesse caso eu indico suplemento, né? Para você tá comprando algum suplemento, fazer um shake e tomar na hora, melhor do que nada, tá? Mas dê preferência a refeições sólidas, e não líquidas, tá? Então vamos lá.
Líquido ou sólido? O que é melhor? As formas de consumo dos carboidratos, tá? Então aqui eu estou falando, né, da parte que fica mais fácil para vocês consumirem, né? Líquido ou sólido? Pesquisas científicas comprovam que parece que não tem, interfere no efeito ergogênico. Tanto uma quanto a outra, ela tem os efeitos benéficos aí para o objetivo do cliente. Só que você tem que considerar, sempre quando você for consumir, o momento, o tipo de carboidrato e o tipo de atividade física que você está fazendo, tá? Por exemplo, o momento, se é antes, se é durante, ou se é depois da atividade física, qual que é o tipo de carboidrato? Se é uma maltodextrina, se é uma glicose em si, se é uma glicose em gel, qual que é o tipo de atividade? É de longa duração, é de baixa duração, é de alta intensidade, de baixa, enfim, tem que considerar tudo isso aí. Por exemplo, as corridas aliadas às atividades aquáticas. São atividades que recrutam um grande grupo, grandes grupos musculares. Então, a ingestão de alimentos sólidos líquidos, em função do trabalho de digestão, está reduzida, uma vez que o fluxo sanguíneo encontra-se desviado para a musculatura esquelética. Tá? Então, assim, por mais que você está fazendo exercício físico, vai todo lá para a musculatura esquelética que você está treinando, todo esse fluxo sanguíneo. Então, alimentos com densidade energética alta retardam o esvaziamento gástrico, provocando um desconforto estomacal no atleta. O alimento ele pode provocar náuseas e vômitos, então tem que cuidar. Então, no ciclismo, por exemplo, é indicado mais os alimentos sólidos. Então, sentado e com pouca movimentação, né, principalmente nos membros, pouca movimentação dos membros superiores. Então, o interessante é você estar consumindo sólidos daí. Qual que é a vantagem da suplementação de carboidratos? Ela está associada nas recomendações de hidratação. A gente vai ter aulas específicas sobre hidratação, tá? Então, não é simplesmente você colocar 2 colheres de maltodextrina, chacoalhar e tomar. Não, tem a quantidade de líquido também correta que você vai estar utilizando. Tá? Então, alguns exemplos aí que temos de carboidratos comerciais é a maltodextrina, glicose, frutose. Gente, baratíssimo, tá? Dos suplementos mais baratos que tem aí, para você estar fazendo o consumo de carboidrato. Num treino intenso, temos que ter necessidades energéticas elevadas. Então, o uso de suplementos à base de carboidratos vocês não podem desconsiderar. Então, quando há dificuldade em atingir a recomendação ideal de carboidratos, apenas com injeção de alimentos, lembra que fizemos aquela continha lá, né, por quilo de peso, tipo, atividade intensa de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Caso você não conseguiu, se você for disciplinado e consiga calcular tudo isso na calculadora, gente, tem alguns aplicativos também, para vocês baixarem no celular, que vocês conseguem fazer esses cálculos, tá? Por isso que eu não estou pegando muito do pé em cima dos cálculos. Você não podia ficar falando, você faz isso, você soma isso, você divide por isso, você multiplica por isso. Tem aplicativo que vai te dar a resposta na hora, de uma maneira imediata. Então, em uma dieta com mais de 5.000 quilocalorias, o consumo aproximadamente é de 4.000 quilocalorias somente em carboidratos, tá? Então, assim, para eu conseguir atingir 4.000 quilocalorias de carboidrato, olha só, seria mais ou menos 24 porções dessa granola aqui com iogurte e mais esse tanto de fruta. Então, é fácil manter uma dieta hipercalórica? Não, né? Quais são as principais causas de dificuldade de se alimentar inadequadamente? Estresse de treinamento diminui o apetite, tá? Se você está estressado, treinando contra a sua vontade, diminui o apetite. Limite da capacidade gástrica, às vezes a pessoa não tem uma parte anatômica, né, do estômago muito boa, avantajada, muito pequena, limita a capacidade gástrica. Desconforto intestinal causado pelo grande volume de alimentos ingeridos e muitas horas em treinamento com limitações de ingestão alimentar. Então, aqui são algumas das situações que podem ocorrer. Vamos lá. Quais seriam as formas da gente estar fazendo uma suplementação, tá, à base de carboidrato? Se eu for tomar, vamos pensar numa atividade física, não só atividade física, mas um esforço extenuante. Tipo, vou lá fazer uma pedalada, ou vou lá correr, o que eu for fazer, né? Isso tudo
né, faz parte do procedimento estético também, tá? Quando estou fazendo atividade física, estou praticando a estética, né? E aliada com alguns procedimentos, né, eles podem ainda acelerar ainda mais. Então vamos lá. Falando da suplementação. Se eu for estar ingerindo o carboidrato antes do esforço físico, ele pode variar o consumo de de 4 gramas por quilo, né? Então, assim, ó, entre 1 grama e 4 horas, né? Entre 1 e 4 horas antes do exercício físico. 4 gramas por quilo, quando 4 horas. 1 grama por quilo, quando 1 hora. 2 gramas por quilo, quando 2 horas. 3 gramas por quilo, quando 3 horas antes do exercício físico, tá? Então, vocês podem ver que quando você vai fazer antes do exercício físico, mas geralmente as pessoas fazem logo antes, então seria 4 gramas por quilo, tá? Opa, desculpa. 1 grama pode variar entre 1 e 4 horas, tá? Então, 4 gramas por quilo. E aqui, quando você for fazer entre 1 hora, praticamente 1 grama por quilo, quando você vai estar consumindo 1 hora antes do exercício físico. Por que isso? Tá? Isso significa que também você ingerindo o suplemento, ele já vai começar a ser consumido também. E se imagina você tomar uma quantidade dessa de suplemento 1 hora antes do exercício físico. Poxa, é 3 vezes mais do que isso daqui. Tá? Então, isso aí vai estar causando um desconforto intestinal. Você fazendo essa estratégia aqui, por exemplo, 1 grama por quilo quando 1 hora, você vai estar evitando náuseas, vômitos. Então, sempre quando você for fazer alguma dieta para hipertrofia, basicamente é uma proporção de 3 por 1, carboidrato para proteína. Quando você vai consumir durante o exercício físico, vai ter uma pouca ou nenhuma influência sobre o potencial ergogênico, tá? Durante o exercício físico. Então, você tem que consumir antes de se sentir cansado ou com fome, entre 30 e 60 minutos antes do exercício físico. Por exemplo, vamos pensar na frutose, 30 gramas por litro, que é praticamente 3%. Evita a queda brusca da glicemia e o caldo no glicogênio hepático. E agora o carboidrato após o exercício físico seria de 0,7 a 1,5 gramas por quilo imediatamente após o exercício físico. Tá? Então, você terminou o exercício físico, foi lá e tem que tomar rapidão? Não, às vezes você pode esperar aí até no intervalo aí no máximo aí meia hora, né, para estar fazendo isso aí. Passando essa fase da ingesta, você vai procurar fazer um intervalo de 2 horas vai ter um intervalo de praticamente 2 horas para ter feito a recuperação do glicogênio de uma maneira completa. Tá, então temos o aminoácido líquido, temos a glicose, a sacarose. Então a forma prática de fornecimento desse nutriente durante o exercício físico é porque repõe as perdas dos fluidos e eletrólitos, tá? Então aqui eu estou falando do carboidrato de uma forma que é os energéticos, tá? Por que eu posso tomar os energéticos assim? Não é uma pessoa sedentária, não é interessante você estar tomando isso daqui. Isso daqui é interessante você tomar para você repor a perda de fluidos e eletrólitos, principalmente quando você sua bastante, né? E você conseguiu perder bastante suor, né? E perdeu bastante água. Então, isso aqui seria para repor, tá? E também tem a questão da quantidade, né? 150 a 300 ml de concentração de 4 a 8% de carboidrato a cada 15 ou 20 minutos pode fornecer uma quantidade recomendada de 30 a 60 gramas por hora, tá? Além de apresentar um índice glicêmico moderado, que minimiza as flutuações de concentração de glicose sanguínea durante o exercício físico. Tá? Então, assim, temos várias técnicas, né, que podem dobrar as reservas de oxigênio, tá? Técnicas utilizadas para atletas, né, que fazem o uso ergogênico. Por exemplo, uma semana pode ter 3 fases, tá? Do primeiro ao terceiro dia, quando o treino está em alta intensidade. Aqui eu estou falando para vocês dobrarem as reservas de glicogênio, tá? O treino está em alta intensidade, você vai consumir pouco carboidrato a fim de esgotar as reservas de glicogênio muscular, certo? Primeiro, terceiro dia. Quarto ao quinto dia, menor intensidade de treino, você vai ingerir quantidades elevadas de carboidrato. E agora, no último dia, numa véspera de competição, aqui eu estou falando de uma semana que antecede a competição, tá? Competição, por exemplo, de fisiculturismo. Onde é que seria o descanso aliado ao consumo alto de carboidratos.
Então, acontece uma depressão severa e a reposição mediante a reintrodução desse nutriente na dieta, ela é mais acentuada. Então, o que, que você tem que levar em consideração? A estratégia proposta, ela é desaconselhada porque nos 3 primeiros dias de baixo consumo pode causar os efeitos adversos. E, além disso, o treino exaustivo na semana anterior à competição pode expor o atleta ao risco de lesão tecidual. Tá? Então, essas aí são alguns vieses que tem nessa estratégia na semana que antecede a competição. Quais são as considerações que eu preciso fazer? Os exercícios praticados devem ser os mesmos da competição. A intensidade do exercício físico deve ser reduzida nos 3 dias precedentes à competição. Você baixa a intensidade, pois o volume alto irá utilizar o glicogênio estocado. Tá? Então, essa que seria o tchan dessa estratégia aqui. Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Liguem o áudio aí, vamos conversar um pouquinho. Mito ou verdade? Os alimentos dietéticos são iguais aos alimentos light. Isso é verdade ou é um mito? Mito. É um mito? Você pode me ajudar um pouquinho a decifrar um pouquinho mais essa teoria? O porquê que seria um mito? E não verdade? Qual que é a diferença entre alimento dietético e alimento light? Vamos lá. Essa daqui, vamos lá. Os alimentos dietéticos, eles são recomendados para dietas especiais. Por exemplo, hipertensão, diabetes, tá? Quando tem o consumo, o colesterol está alto, tá isento das calorias do açúcar. A dietético, estou falando de isento das calorias do açúcar. Mas contém as calorias dos demais ingredientes da formulação, tais como gordura e proteína, tá? Também tem açúcar. E os alimentos light, eles são similares aos comuns, mas com redução de calorias. Então seria mais ou menos essa diferença aí. Tá? Um isento das calorias do açúcar e o light é a redução das calorias de uma maneira geral, tá? Que seria mais ou menos aí uma redução de até 35% das calorias. Essas foram algumas das referências utilizadas na aula de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um e de cada uma de vocês e até a próxima.